Olá, pessoal! Chegou o momento de nós estudarmos a forma mais conhecida das espécies de morte para o nosso direito civil, que é a questão da morte real. Então, morte real, nós já estudamos, é aquela que você tem um corpo presente. E se você tem um corpo presente, isso facilita muito, porque vem um médico, faz o exame para declarar o fim da atividade cerebral, ele preenche a declaração de óbito, entrega isso normalmente para um familiar, o familiar leva no cartório, faz o registro de óbito e aí então obtém a certidão de óbito respectiva. Então, é a forma mais usual, é a figura que o direito mais conhece como o fim da pessoa humana. Não é normal que a gente não tenha um corpo, por exemplo. Então, essa é a figura da nossa morte real. Perfeito? Ela é regulamentada na Lei 6.015, que é a Lei dos Registros Públicos, tá certo? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no seu Código de Normas, que é o Provimento 93 de 2020, também fala sobre a confecção do registro de óbito. Então, é uma figura conhecida de todos nós. Eu só queria fazer alguns breves comentários a mais. Primeiro, qualquer médico pode fazer essa declaração de óbito? Resposta não é que é qualquer médico, mas tem vários. Se você tiver interesse em estudar mais sobre o tema, estude então a Resolução 2173 de 2017, é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que traz lá a variedade, as especialidades médicas que podem realmente atestar um óbito, tá bom? Mas como isso já foge muito da nossa área do direito, sendo pouquíssimo relevante, né, para os estudiosos, nós não vamos nos aventurar nesse assunto, não. Quantos médicos são necessários? Um médico. Se você pega aquela resolução do Conselho de Medicina, basta um médico para fazer a declaração de óbito. Joia, essa é a regra. Agora, se o objetivo for cremar o corpo, aí já existe uma preocupação do legislador. Sabe por quê? Porque se precisar desse corpo depois? Se descobrir, por exemplo, depois que essa pessoa que a gente imaginava que teria morrido de um infarto pode ter sido vítima de um envenenamento. E a gente cremou. Como é que seria? Como é que faríamos? Sendo que essa seria a principal prova para punir um criminoso. Então, a lei é mais cautelosa, pessoal. Lá na Lei dos Registros Públicos tem uma determinação que se o objetivo for cremar o corpo, precisam ser 2 médicos diferentes para testar o óbito, ou que seja um médico, mas um médico legista, porque o médico legista ele já é especializado em procurar indícios de crime no corpo. Então tem que ter uma cautela maior. Se o objetivo for de cremação, tem que vir 2 médicos ou um médico legista. E se for pior, se o objetivo for de cremação em caso de morte violenta, um assassinato, um acidente de trânsito, aí, pessoal, eu vou arriscar um palpite com vocês. A chance de se conseguir cremar esse corpo não é grande. Por quê? Porque além dos 2 médicos ou o médico legista, precisa de autorização judicial. E essa autorização judicial não vai ser dada se o Ministério Público não manifestar primeiro. A gente sabe, né, que é uma tendência do Ministério Público não concordar, porque pode precisar fazer alguma análise nesse corpo futuramente e não ter mais a principal prova do crime. E a gente sabe também que o juiz não é obrigado a acatar o posicionamento do Ministério Público. Sim, mas o juiz tem que ter um fundamento para isso. Então, enfim, se for desejo do falecido, se ele deixou escrito que queria ser cremado, mas morreu de forma violenta, então, além dos 2 médicos ou um médico legista, precisa conseguir uma autorização judicial. Tá bom? E
lembre-se que essa autorização judicial, o advogado vai tentar conseguir enquanto a família está em luto ainda, né? Então, isso é sábado, domingo, feriado, dia santo, isso não tem um dia certo. Então, é complicado. É realmente complicada essa situação aqui, tá bom? Mas tenho que passar para vocês porque ela está na Lei Federal dos Registros Públicos. Se forem retirados os órgãos para transplante, a pessoa que morreu deixou a vontade de doar os seus órgãos, ou ela nada manifestou em vida e perguntaram para os familiares, e os familiares manifestaram o desejo de que aqueles órgãos do falecido fossem doados. Aí, pessoal, vocês vão entender um pouquinho por que o transplante é tão caro. Precisam ser 2 médicos para testar o óbito e eles não podem fazer parte nem da equipe que retira os órgãos e nem da equipe que os implanta. Então, se a gente fosse falar basiquinho, um transplante de órgãos precisaria de 4 médicos. 2 para testar o óbito, viria um terceiro para retirar o órgão e um quarto para fazer o implante desse órgão. Então, facilmente, se eu estivesse simplificando demais, precisa de 4 médicos. Estão entendendo por que a questão é cara? Mas, pelo menos, é uma política que tem ganhado força no Brasil nos últimos anos. Tá bom? Então, são os médicos que nós temos que fazer, né? Que nós temos que contar para fazer essas declarações. Fez a declaração, leva no cartório, registra o óbito e aí o corpo está livre para ser enterrado, cremado e o que mais pensarem, né? Destinado, por exemplo, a pesquisa também. Tudo certo, então? Morte real é muito simples, é muito simplesinho. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado.